bem-vindo a mais um webinar sobre Data Science, né? Essa profissão sexy do século XXI. Sejam todos bem-vindos e já deixa aqui no chat, né, de qual região que vocês estão falando e qual área que hoje vocês atuam, tá bom? Boa noite, Jorcilei. Renan, boa noite, seja bem-vindo. Pessoal, deixa aqui no chat para a gente se conhecer um pouquinho, bater bola. Então, de qual região que vocês estão falando e qual área hoje que vocês atuam? Jéssica, será que hoje tem programador? Será que hoje tem aí cientista de dados? Ou alguém que está entrando nessa área? Deve ter de tudo aí hoje. Deve ter cientista, programador, curioso. Espero que seja bem diversificado o público aí. Sim, a Márcia, ela é desenvolvedora Java. Olha, Dev Python Júnior. Inteligência de vendas. Que legal, Jefferson. Vamos esperar mais pessoas entrarem. Quem está chegando atrasado. Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar. Vamos falar hoje sobre Data Science, fazer aí uma segunda parte do nosso webinar, que a gente já falou com a Jéssica anteriormente. Mas para a gente começar, primeira coisa, vocês conseguem nos escutar muito bem? Deixa aqui no chat se o som está tudo ok, para a gente poder prosseguir. Pessoal, para a gente poder continuar, deixa aqui no chat se vocês conseguem nos escutar muito bem, para a gente poder prosseguir, tá bom? Bom, e é importante também que vocês peguem o bloco de notas, anota todas as dicas que hoje a nossa mentora do curso vai passar para a gente, tá bom? Que é muito importante também. No final do nosso webinar, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas para a gente poder tirar aquela dúvida que você sempre teve sobre a área de Data Science, essa área tão demandada no mercado. É importante vocês saberem também que quem ficar até o final poderá preencher um formulário e receber o seu certificado de participação aqui do nosso webinar, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho sobre a Mentorama, com esse formato de treinamento exclusivo, onde tem os melhores mentores das principais empresas do mundo. É importante vocês saberem também que os exercícios que vocês terão a cada módulo durante o curso é voltado para que vocês aprendam ainda mais, se aperfeiçoam nessa área, para que no final do projeto, no final do treinamento, vocês possam fazer um projeto na área de Data Science, tá bom? Então, dentro do horário comercial, o tutor vai estar disponível, né, de vocês para ajudar em qualquer dúvida. Então, de onde que são os nossos mentores? Das principais empresas do mundo, que com certeza você já deve ter ouvido falar. Hoje a gente tem a Jéssica, que é da empresa PicPay, mas também tem outros mentores que vêm de outras empresas, como Netflix, Amazon, Nickelodeon e entre outros. Muito prazer, eu sou o Fernando, coordenador de cursos da Mentorama, mas agora vamos passar a bola para a Jéssica. Jéssica, me conta tudo sobre essa área sexy. Boa, Fernando. Boa noite, Fernando. Boa noite para todo mundo que está aí. Antes de até começar meu conteúdo aí, espero que seja um conteúdo compreensível para todo mundo. E, por favor, gente, mandem perguntas aí, se tiver dúvida, podem encher o chat aí. Vou compartilhar aqui minha tela, Fernando, para começar a apresentar o conteúdo, então. Você já está vendo aí, Fernando? Sim, eu já consigo ver. Só lembrando, pessoal, que aqui em cima vai ter um botão. Quando vocês clicarem, pode conhecer o curso ou até mesmo já falar com um especialista e ter uma orientação profissional, tá bom? Pode continuar, Jéssica. Beleza, vamos lá então, pessoal. Eu vou começar contando um pouquinho sobre a minha vida aí acadêmica e profissional. E eu acho que muito da ideia de contar um pouco sobre a minha vida é contar para vocês que eu também não vim de uma formação de cientista de dados e mesmo assim deu tudo certo, eu consegui, hoje eu sou uma cientista de dados. Então vamos lá. Eu fiz uma formação em matemática
Desde a minha graduação, eu sempre gostei muito de matemática pura, que era uma área da matemática que não olhava para nada de aplicações na vida real. Eu me formei lá na faculdade, na Federal de Santa Catarina, e depois eu fiz o mestrado também em matemática pura. Então, só para vocês terem uma ideia, eu nunca tive contato com estatística, computação e nada do que precisa aí para ser um cientista de dados. Quando eu estava terminando o mestrado, eu comecei a ver, isso foi em 2016, tá? Eu comecei a ver que a área estava crescendo muito de data science fora, mas mesmo aqui no Brasil também algumas empresas já estavam se movimentando para contratar cientistas. E aí eu comecei a estudar muito essa área. Então fiz cursos online, li vários livros, procurei pessoas que já estavam na área para ter alguns conselhos aí e consegui ingressar na área de data science lá em 2017, no início de 2017, nessa empresa que chama Kairos, que é uma consultoria. Lá tive contato com vários tipos de projetos, porque como é uma consultoria, então um dia eu estava fazendo um projeto na área de saúde, depois estava fazendo um projeto na área de educação, então atendi diversos segmentos. Depois eu fui para uma empresa mais tradicional, que é o Itaú, e aí trabalhando um pouquinho mais com o mercado financeiro. Nessa mesma pegada do mercado financeiro, eu fui para o PicPay, que é a empresa onde eu estou hoje, que tem um outro tipo de trabalho aí, porque é uma startup, né? Então tudo é muito rápido, o produto muda bastante, então é um outro tipo de metodologia de trabalho aí, que tem sido muito legal também, e acho que uma empresa complementou a outra, então acho que olhando para a minha carreira aí, eu consegui ter contato com vários tipos de projetos, e hoje aqui, coloquei o Mentorama também, eu sou mentora aqui no curso do Mentorama, como o Fernando comentou. Coloquei uma curiosidade aqui para vocês, eu sou muito fã de piadas nerds, a minha equipe no PicPay não pode mais nem ouvir as minhas piadas e eu tenho já uma reputação com relação a isso, mas não vou contar nenhuma hoje não, prometo. Gente, vamos começar com o conteúdo aqui então. Eu coloquei, primeiro, eu quero fazer toda uma motivação aí com vocês, para que vocês entendam desde o início por que Data Science cresceu tanto, né? É uma área que já tem há muito tempo, não é nada tão novo assim. Mas por que cresceu agora? Então, por que agora a gente está vendo que as empresas precisam de cientistas de dados? Bom, a gente está vivendo a era dos dados, né? Vocês já devem ter visto muito por aí, que muito se fala de Big Data, de Data Science, enfim. Mas a gente sempre produziu dados, a humanidade desde sempre produziu dados. Isso não é uma novidade, né? Desde o tempo que você ia lá alugar um filme na lojinha da esquina, que eles anotavam num fichariozinho, dados sempre existiram. Mas qual que é a diferença agora? Agora, a gente tem um grande poder computacional. Então, além de a gente estar gerando muitos dados, muito mais do que no passado, hoje a gente consegue armazenar e processar esses dados. E é isso que a gente chama aqui de Big Data, né? Que se refere a um volume imenso de dados que vem aí das mais diferentes fontes. Então, a gente hoje produz dado quando a gente está na rede social, quando a gente usa GPS, quando a gente usa WhatsApp, enfim, a gente está produzindo dado o tempo todo, né? Quando a gente está num site fazendo uma compra, e esses dados estão sendo armazenados. Então, por isso que muito se falou aí, essa frase, eu não sei se vocês já ouviram em algum lugar, essa frase ficou muito famosa, que fala data is the new oil, se referindo a dados ser o novo petróleo, porque tem uma riqueza imensa escondida aí por trás desses dados, né? Todos esses dados que são gerados, eles são dados de comportamentos humanos, de comportamentos de clientes, né? Então, esses dados se você parar para pensar, a gente tem muita informação que está escondida aí nos dados. E aonde que entra a Data Science? Data Science entra justamente para descobrir quais são as informações que estão armazenadas e aí escondidas aí nesses dados. Ou seja, a gente vai usar técnicas de machine learning, de inteligência artificial, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte de modelagem, mas a gente usa essas técnicas aqui para extrair valor desses dados que estão aqui. Então, é por isso que Data Science ficou tão famoso, porque as empresas começaram a olhar e falar, caraca, eu tenho muito dado, eu tenho dado dos meus clientes, eu tenho dado do que eles conversam lá quando eles abrem um chamado, eu tenho dado das vendas, então, eu posso tirar uma informação desses dados para ter uma vantagem competitiva para o meu negócio. Então, é por isso que hoje as empresas aí estão correndo doidas atrás de cientistas de dados. Então, agora que eu trouxe um exercício para vocês, só para a gente fazer uma brincadeirinha. Imagino que vocês são aí donos de uma empresa que vende diversos produtos. Suponha que você pudesse se responder essas perguntas que estão aqui. Quais clientes vão deixar de usar os nossos produtos no próximo mês?
Ou seja, alguém vai te dizer todo mês que no próximo mês esses clientes aqui vão deixar de usar o seu produto. Depois, quais são os melhores produtos para cada cliente? Então, suponha que lá no seu aplicativo ou no seu site você soubesse que o Fernando, ele gosta do produto XYZ e você conseguisse saber isso de antemão e colocar bem estampado na cara do Fernando quando ele entrasse no seu site. Quais transações são fraudulentas? A gente pudesse identificar fraude e evitar fraudes. Sobre o que falam os nossos usuários, né? Sobre o nosso produto. O que eles estão falando nas redes sociais? Será que eles gostam do nosso produto? Será que eles acham que o nosso produto poderia ser mais assim ou mais assado? Quanto venderei na próxima semana? Eu preciso aumentar o meu estoque? Você imagina agora uma empresa que vende chopp, por exemplo, que é algo extremamente perecível. Será que faria sentido eles comprarem assim, sem ter uma ideia de quanto que vai vender na próxima semana ou no próximo mês? Então, essas perguntas que estão aqui, eu quis trazer isso para vocês para perguntar, será que se você fosse dono de uma empresa e alguém te desse essas informações, colocaria você numa posição aí de vantagem competitiva em relação ao mercado, em relação a outros players do mercado? Será que seria interessante para você, enquanto tomador de decisão, você é dono dessa empresa, faz sentido para você conhecer as respostas para essas perguntas? E eu imagino que, sim, faz muito sentido. Por quê? Porque isso aqui vai fazer com que você conheça o seu cliente, conheça o que ele fala do produto e você consiga se colocar, né? Porque você consegue prever essas coisas, você consegue identificar com antecedência, então você consegue ter uma posição estratégica para abordar cada um desses assuntos aqui. E essas perguntas são algumas perguntas que um cientista de dados pode responder. Eu quis trazer essas porque essas perguntas, elas são muito comuns na área de data science, tá? Quando quem já é cientista ou quem aí tá se preparando para entrar nesse mercado, provavelmente na sua vida, enquanto cientista, você vai se deparar com essas perguntas e você vai saber respondê-las, tá? A gente tem todo um conjunto de ferramentas em ciência de dados que permite que a gente responda esse tipo de pergunta. Para ficar um pouco mais palpável, vamos tentar dar alguns exemplos. O que a gente poderia se responder, por exemplo, no setor de manufatura? Imagina aí essas empresas que têm uma linha de produção imensa, várias máquinas trabalhando aí de forma sequencial e uma delas quebra. Quebrou a máquina X, parou a linha de produção inteira. Imagina o tamanho do prejuízo dessa empresa nesse dia, né? Então, um projeto muito comum de data science para a área de manufatura é a gente prever, por exemplo, quando que uma máquina vai falhar. Ou seja, a gente consegue olhar historicamente todos os dados, ver o comportamento que antecede uma falha e aí sim construir modelos preditivos que prevê quando que uma máquina vai falhar, evitando assim que a máquina pare e estrague uma linha de produção inteira, né? Além disso, o varejo é imenso. Eu vou falar aqui alguns exemplos, mas tem milhões de outros. Mas, por exemplo, no varejo, a gente pode trabalhar com toda aquela parte de personalização que eu comentei para vocês ali do exemplo do Fernando, né? Que produtos são mais interessantes para o Fernando? Que lojas eu deveria recomendar para o Fernando? Qual conteúdo o Fernando quer ler? Então, essa parte de personalização, ela é muito forte no varejo. Além disso, predição de estoque, que eu também já comentei anteriormente. A gente tem aí também toda uma parte de busca e recomendação, que aí entra muito na parte de personalização, tá? Toda uma parte de logística também. Qual é o melhor caminho? O caminho que vai trazer um custo mais baixo para eu fazer a entrega dos meus produtos, por exemplo. Então, varejo é muito amplo, gente. No mercado financeiro também, a gente pode falar aí, pensando mais em bancos, talvez, toda a parte de crédito, né? Limite de crédito, quem vai pagar o empréstimo, quem não vai, quanto de limite que eu deveria dar para cada cliente. Predição de preço de ação também é uma atuação que tem crescido bastante aí no contexto de data science. Eu coloquei aqui entretenimento também, que é um exemplo um pouco mais distante, porque eu vou falar do Netflix, que é a recomendação de filmes. Então, baseado nos filmes que você assiste, ou que você já assistiu no passado, ou que pessoas que têm um perfil semelhante ao teu assistem, que filme eu deveria recomendar para você? Como que a gente deveria organizar a página inicial do Netflix para que ficasse mais atrativo para cada um dos clientes? Então, na área de entretenimento também a gente tem esse tipo de aplicação aí com Data Science. Além do que eu coloquei aqui, gente,
tem muitas outras aplicações. Quase, praticamente, todo o setor que você imaginar, como saúde, marketing, a gente pode ter aplicações. Saúde, por exemplo, a gente pode citar aqui imagens médicas, né, que a gente pode utilizar visão computacional, que é uma área de ciência de dados que faz reconhecimento de imagem, para a gente dizer se um cliente, por exemplo, tem uma certa doença, se um paciente tem uma certa doença ou não. Em marketing, por exemplo, eu posso calcular uma propensão de um usuário acessar ou não algum conteúdo, otimizar uma campanha de marketing. Então, é muito amplo mesmo a aplicação de Data Science. Eu quis trazer alguns exemplos aqui, mas certamente aí na vida de vocês como cientistas, vocês vão se deparar com muitos outros. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho, então, vocês já viram que a gente tem um contexto muito amplo, diversas aplicações. Então, o que é, de fato, ciência de dados, aonde que ciência de dados atua, e o que um profissional que vai atuar nessa área deveria ter de skills, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu comentei que Data Science não é uma área muito nova, porque não é. Machine Learning, análise de dados já existe há muito tempo, mas tem crescido muito agora, né, por causa de toda aquela era do Big Data. E como tem crescido agora e tem adentrado aí as empresas, muitas definições têm surgido para Data Science. Uma primeira delas que a gente pode pôr aqui é: ciência de dados é a arte de transformar dados em informação. Por quê? Porque justamente o cientista ele vai ter acesso àquele dado bruto que está lá armazenado num banco de dados, numa tabela, enfim, em alguma fonte aí de dados, e ele vai fazer análises e modelos em cima desse dado para gerar informação útil para as áreas de negócio, que vai auxiliar a tomada de decisão. E aí vem até a segunda definição, né? Data Science é uma área interdisciplinar que auxilia as áreas de negócio a tomar decisão. E aqui tem um ponto do porquê interdisciplinar, eu já vou explicar para vocês no próximo slide, tá? Acho que vai ficar um pouquinho mais claro. E a última definição que eu trouxe aqui é que ciência de dados é a arte de transformar informação em tomada de decisão. Então, tem várias definições, vocês podem perceber que todas elas têm aí um senso comum, que é a ideia de você olhar para um dado bruto e tirar uma informação que você possa, uma informação acionável, né, em cima dessas análises. Vamos comentar um pouquinho mais do porquê é uma área interdisciplinar, qual que é a ideia por trás disso. Ciência de dados, basicamente, é conhecido hoje como uma interseção de 3 grandes áreas, que seria a matemática e estatística, computação e áreas de negócio. E aqui a área de negócio é bem abrangente, mas aí dependendo do contexto que você tiver, se for saúde, é interessante que você conheça de saúde, se for o mundo da educação, é interessante que você conheça um pouquinho sobre o que é o mundo da educação. Então, assim, por que esses três pilares aí são muito importantes? Né, a ciência de dados, como a gente comentou, é muito focado em extrair informação de dado bruto. E como que você extrai essa informação? Geralmente você vai usar modelos estatísticos e matemáticos, probabilísticos, para fazer essa extração de informação. Só que você não vai fazer isso no braço, você não vai fazer um modelo no papel. A gente vai precisar de uma linguagem de programação para conseguir construir os nossos algoritmos. E por isso entra aqui a parte de computação. Além disso, todos os nossos projetos, a maioria deles, pelo menos, claro que tem projetos de pesquisa, mas a maioria dos projetos de data science aplicados, que é o que a gente vê aí comumente no mercado, eles vão vir de uma pergunta de negócio. Então, alguém da área de negócio vai falar: putz, eu estou perdendo muitos clientes. Como que eu poderia recomendar melhor os meus produtos? Então, essa pergunta vai vir da área de negócio, e aí é legal que você, enquanto cientista, quando você trabalhar numa empresa, você procure se aproximar bastante do que a área de negócio tem de visão estratégica para aquele produto, para onde que a área de negócio está caminhando, para que você consiga cada vez mais propor soluções que vão agregar valor aí para o que a área de negócio precisa. Aí, falando um pouquinho mais dos skills do cientista de dados, pode parecer que é uma área muito técnica, e só técnica. E não é, né? A gente tem toda uma visão de hard skills, que seriam aí os skills mais técnicos do cientista, mas é muito importante que o cientista tenha em mente que os soft skills vão ajudar você a mostrar para a área de negócio o valor das suas análises. Então, quais que seriam os hard skills principais? Podem ter outros, tá, pessoal? Eu tentei trazer aí os mais procurados. Então, seriam eles: estatística, probabilidade e matemática,
porque vai entrar naquele contexto que eu falei para vocês, de toda a parte de modelos, de análise exploratória, vai requerer que o cientista tenha um conhecimento mais aprofundado de estatística, de probabilidade matemática. Além disso, para a construção desses modelos, a gente vai precisar conhecer uma linguagem de programação, e mais do que isso, é importante que além de você conhecer uma linguagem de programação como Python, R, enfim, Java, C Sharp, o que você tiver mais familiaridade aí, além de você conhecer essa linguagem de programação, é interessante que você conheça software e computação, porque geralmente os seus modelos, eles vão virar um produto que vai se integrar em outro produto, então, ou no website da empresa, ou no aplicativo. Então, é muito importante que você tenha um conhecimento um pouco mais amplo de computação como um todo. Coloquei aqui também Data Science, Machine Learning e Deep Learning. Eu coloquei Data Science porque Data Science é um mundo, então vai envolver aí estatística, vai envolver técnicas de Machine Learning, de pré-processamento de dados. Em alguns casos você vai usar Deep Learning. A gente tem hoje já aprendizado por reforço, que é o Reinforcement Learning, não sei se vocês já ouviram falar, mas enfim, são vários tópicos aí extremamente importantes para quem vai ingressar numa área de ciência de dados. E, além disso, a parte de análise e visualização de dados. Você, como cientista, construiu um modelo, fez várias análises, chegou a uma conclusão. Você precisa traduzir isso de alguma forma. Então, é importante que você consiga muito bem fazer análises, tirar insights e fazer visualizações, gráficos que sejam aí compreensíveis para um público que talvez é não técnico, como, por exemplo, as áreas de negócio. E aí é que entra toda a parte de soft skills. Então, você construiu um bom modelo, uma boa análise, mas você precisa comunicar essas informações. Então, você tem que fazer todo um papel de storytelling, de ser comunicativo, de tentar traduzir o resultado que você teve o mais próximo possível da área de negócio. Né? Existem várias métricas, vocês vão ver aí nos cursos, no dia a dia como cientista, que existem várias métricas de ciência de dados, mas que quando você vai para uma área de negócio, é interessante que você traduza isso para que eles possam compreender também o que você está falando e comprem a sua ideia. Além disso, ter uma visão de negócios e ser alguém proativo, que se dedica a resolver problemas, que já pega uma base de dados, vai fazer algumas análises, traz uma visão de negócio também para alguém de negócio que não tinha tido aquele pensamento antes, é muito importante, tá? Basicamente é o dia a dia de um cientista fazer essa ponte aí entre técnica e negócio. E para isso também é importante que o cientista seja criativo, porque você vai ter várias ferramentas em mãos, e aí é legal que você consiga identificar qual é a melhor ferramenta para cada tipo de problema. E também um lifetime learner. Quem está no mundo de computação já sabe, né? Que a gente está aí sempre correndo atrás do prejuízo. Você aprende uma linguagem, aparece uma linguagem nova, você aparece um pacote novo. Então, você tem que gostar muito de estar sempre se atualizando e sempre buscando aí novas informações para ser um profissional cada vez melhor. E em Data Science não é diferente, né? Eu acho que é isso, pessoal, nessa primeira parte. Eu queria que vocês guardassem aí de informação dessa primeira parte, que o cientista de dados, ele vai ser alguém extremamente técnico, porque ele precisa de uma bagagem técnica e científica forte para fazer as suas análises, mas ele precisa ter uma visão de negócio e uma visão comunicativa para que ele consiga passar tudo que ele aprendeu nos dados como algo que seja palpável para a área de negócio. Essa é a informação que fica aí dessa nossa primeira parte. Eu vou passar para o Fernando um pouquinho agora, a gente vai dar um break e já já a gente volta. Bom, continuando a partir daqui, um ponto importante também, já que você citou sobre as áreas, e como que foi isso para você? Entrar nessa área de data science foi difícil? Que dica que você pode dar para quem está iniciando? Olha, foi muito interessante entrar na área de data science. Fácil nunca é, né? Mas eu falo que hoje em dia a gente tem muita informação, né? Por exemplo, na minha época, quando eu entrei, a gente nem tinha cursos extremamente especializados em data science. Hoje a gente tem. Então, a gente poder ter essa informação aí toda que está na internet é muito bacana. Mas é muito estudo, é dedicação, é sentar, é fazer código, é começar fazendo alguns projetinhos em casa, até que a gente consiga aí entrar no mercado. E como que está a demanda do mercado? Você acha que tem muitas vagas?
Tem muita vaga, muita vaga. Eu falo que Data Science só cresce desde que eu comecei nessa área em 2016 para 2017. Eu nunca vi uma área crescer tanto e ter tanta vaga. Hoje eu estou no PicPay, a gente tem muitas vagas abertas no PicPay, mas eu tenho amigos em várias empresas aí do mercado e todos eles comentam a mesma coisa. A demanda por cientista só cresce. Sim, como a Jéssica falou, pessoal, é um ponto importante para que vocês pensarem, sim, fazer uma formação nessa área com a gente, para que com certeza consiga entrar no mercado de trabalho mais preparado, com toda a base que a Mentorama vai passar para vocês. Pessoal, é importante também que você deixe a sua dúvida aqui no chat, para que no final a gente consiga respondê-la, tá bom? Falando um pouquinho sobre o curso Profissão de Cientista de Dados, que é um programa do curso, é uma combinação, né, de 4 cursos diferentes para que você se torne um expert e ingresse aí em uma carreira de sucesso que inclusive está em alta demanda, tá bom? E foi pensado também para os profissionais da área de programação, né, que querem migrar para a área de análise, processamento de dados, inteligência artificial, machine learning, big data, quanto também para quem está dando os primeiros passos aí para a área de tecnologia, tá bom? Bom, e um ponto importante que na Mentorama vocês vão ter todo o suporte, né, preciso para que saiam daqui com um currículo profissional nessa área e também um projeto no portfólio. E, claro, tem uma certa dificuldade de criar um currículo profissional nessa área, ou até mesmo criar um projeto, um portfólio muito bem feito. Então, na Mentorama, vocês vão ter esse auxílio, tá bom? Então, além disso, você terá o suporte para a elaboração do seu currículo profissional e também do seu portfólio, e poderá participar de até 3 processos seletivos junto com as nossas empresas parceiras. E claro, a gente tem a parceria, né, dos melhores mentores da área, como eu citei bem no início, que tem a Jéssica, o Fábio, o Felipe, e na parte pró do curso a gente tem o Dimas, Catarina e o Rubens para falar um pouquinho sobre todo o conteúdo que é necessário que um data science aprenda. E como que vai ser o seu processo educacional? Você pode assistir às nossas aulas que são gravadas em qualquer dispositivo conveniente para você, tablet, celular ou até mesmo no computador. E claro, a cada módulo você tem uma atividade na prática, para que você consiga fazer o seu projeto no final do curso. Mas, claro, em todo momento você tem o suporte do tutor que vai estar disponível para vocês dentro do horário comercial para tirar aquela dúvida, dar soluções para que vocês consigam fazer as atividades com excelência, tá bom? E esse mentor vai estar à disposição de vocês em todo momento dentro do horário comercial para ajudar vocês em qualquer dúvida também. Então é um ponto importante que teve alguma dúvida, chame ele no chat, tá bom? E como que vai ser essa plataforma, né? Como que vai ser as aulas? Eu dou uma pequena demonstração aqui de como você pode aprender na Mentorama. Além disso, tem o fórum de discussões para você tirar dúvidas também de forma mais rápida. Além disso, tem um serviço de atendimento, com um time de suporte incrível para te auxiliar em qualquer problema técnico. Claro que nunca tem, mas qualquer dúvida também é só contatar a equipe do suporte para também tirar aquela dúvida específica sobre o sistema. E além disso, você vai ter acesso a uma comunidade exclusiva, que é dos mentorados, né? Que é assim que a gente chama, que é no Discord, onde você pode sim competir com seus amigos de trabalho, com seus colegas, também tirar aquela dúvida que você sempre teve sobre a dificuldade de alguma tarefa. Então, nesse momento, você poderá debater as suas ideias, trocar experiências, dicas e oportunidades, trabalhar também em um projeto juntos com outro colega, tá bom? Então, como eu citei lá no início, aqui em cima tem um botão para que vocês conheçam essa área. Quem não conhece ainda, ou quem já ouviu falar, tenha uma orientação profissional sobre essa área tão demandada do mercado. E é um ponto importante que em todo momento você tem uma mentoria. Então, desde o início, quando você vai escolher esse curso, com todas as dúvidas, os nossos especialistas já estão à disposição de você para que você aí tire essa dúvida e possa realmente fazer o curso trazendo vantagem para o seu bolso e também trazendo vantagem para a demanda do mercado, né? Hoje, quem não quer ser um expert no mercado e conseguir aquele emprego que sempre sonhou, tá bom? Bom, pode continuar, Jé. Beleza, vou voltar a compartilhar então.
Bom, pessoal, então agora a gente vai falar um pouquinho das fases de um projeto de data science. A gente já viu um pouco aí quais skills que são necessários, que é importante a gente trabalhar junto com a área de negócio, e agora a gente vai falar um pouco mais detalhado de cada uma das fases. Para começar, quero reforçar aqui de novo. O nosso trabalho do dia a dia enquanto cientista, basicamente vai ser em contato com a área de negócio. Então, a gente vai estar aqui muito próximo das áreas de negócio, que geralmente estão representadas aí por um Product Manager, que a gente chama de PM, um Head, um gerente, ou até mesmo um analista de negócios, né? Então, a gente vai ter uma área de negócio que tem toda uma estratégia, que tem lá suas metas, e a gente, enquanto cientista de dados, vai auxiliar, vai propor soluções para resolver essas perguntas de negócio, que a gente geralmente chama de uma dor de negócio, né? Que pode ser melhorar a experiência do cliente, pode ser recomendar melhores produtos, identificar usuários aí, clientes que vão deixar de usar os nossos serviços, por exemplo. Então, a gente vai conseguir pegar uma pergunta de negócio e transformar numa pergunta de data science. Quais que são as principais fases, então? Existem outras fases, né? Depende aí de empresa para empresa, de projeto para projeto, mas, de modo geral, as fases são essas. Entendimento de negócio. Então, a área de negócio vai vir com uma pergunta e a gente vai buscar entender por que isso dói para você enquanto área de negócio? Por que isso está te incomodando? Por que a gente deveria resolver isso? Quais as métricas que a gente quer impactar? É aumentar a conversão? É aumentar o número de vendas? O que a gente quer com esse pedido seu? Né? Porque a gente vai fazer uma solução, a gente vai propor uma solução. Então é importante que a gente tenha perfeita ciência do porquê a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Depois que a gente entende essa pergunta de negócio, entra toda uma parte de coleta de dados. Nesse momento é quando o cientista, ainda em contato com a área de negócio, vai identificar quais são as variáveis que mais impactam nesse projeto que a gente está tentando resolver. Porque a área de negócio conhece muito sobre o seu negócio, então eles têm um feeling de que, para melhorar as vendas, a gente precisa fazer X, Y, Z. Então a gente vai buscar variáveis atreladas a isso para que a gente consiga colocar nos nossos modelos. Então, a gente precisa, além de identificar essas variáveis, entender se esses dados estão disponíveis, em que banco de dados que eles estão, como que a gente pode fazer para coletar esses dados. Uma vez que a gente tenha os dados, a gente vai começar uma etapa que a gente chama de análise e preparação dos dados. E aí é que entra bastante a parte de estatística e técnicas de machine learning. Como que a gente vai entender esses dados? O que esse dado está me dizendo? Então, a gente começa a olhar para a distribuição dos dados, a gente faz vários gráficos ali, como histograma, box plots, quem aí já trabalhou um pouquinho com análise de dados conhece. A gente levanta as nossas hipóteses, tenta provar essas hipóteses olhando para os dados. A gente limpa os dados, porque os dados, eles vão vir brutos, como eu falei para vocês, e de várias fontes. Então, esse dado vai chegar para você, pode chegar com várias colunas lá que tenham vários dados faltantes. O que será que a gente faz com esses dados que estão faltantes? A gente joga eles fora? A gente limpa eles de alguma forma? Preenche de alguma forma? Então, existem várias técnicas aqui que a gente aprende nos cursos de Data Science para preparar esses dados, tá? E deixar o dado limpo. E por que isso é importante? Porque o modelo, ele não faz mágica, ele faz uma conta, ele faz um cálculo. Então, a gente precisa passar para o modelo dados limpos e que façam sentido para responder a pergunta que a gente quer responder. E a partir daí, sim, provavelmente a gente vai ter um modelo bastante consistente e que vai agregar valor para a área de negócio. Na parte de modelagem, aqui sim é que vai entrar tudo que eu falei para vocês, de machine learning, deep learning, tudo isso que são maneiras aí de a gente modelar o nosso problema. Então, nessa fase, a gente vai escolher o nosso modelo, escolher os nossos parâmetros, definir as nossas métricas, até que a gente se dê por satisfeito, compare vários modelos e fala, bom, esse é o meu melhor modelo para esse problema específico. E a partir daí, a gente vai vir para a área de negócio para apresentar os resultados. Então, a gente vai explicar para eles como que funciona o modelo, como que a gente pensou para escolher as nossas variáveis, como que o nosso modelo está performando, olhando para as métricas de negócio e não só para as métricas de data science. Lembra que eu falei que é importante a gente traduzir numa linguagem que eles entendam. Então, é importante a gente ver como que o nosso modelo performa em métricas de negócio.
E, inclusive, a gente pode trazer sugestões de uso, tá? A maneira correta aí de usar o nosso modelo. E depois disso, uma vez que a gente pegou os dados, limpou os dados, fez análise exploratória, construiu o nosso modelo, a área de negócio achou que está ok, que esse modelo está bom, que faz sentido para eles, a gente vai fazer o deploy do modelo. Mas não acaba por aí. Uma vez que a gente faz o deploy, que o nosso modelo está em produção, que está lá impactando o cliente final, a gente precisa monitorar esse modelo. Vocês estão vendo aqui que é um ciclo, né? A gente precisa estar sempre monitorando esse modelo, porque se o modelo, a gente construiu o modelo, ele tem lá 90% de assertividade, só que os dados começam a mudar, esse modelo vai perder performance. Então, a gente precisa monitorar para que a gente volte para cá, talvez prepare de novo os dados, faça uma modelagem, retreine o modelo, que é o nome que a gente dá, e aí sim a gente volte a deployar esse modelo e ter esse modelo em produção impactando os usuários. Então, muitas dessas fases aqui, pessoal, eu coloquei de forma sequencial, mas não necessariamente é sequencial, tá? Tem alguns projetos que a gente pula algumas fases, tem projetos que a gente fica indo e voltando, a gente faz uma análise dos dados e aí identifica como que é a melhor maneira de preparar, depois a gente volta a fazer outra análise e volta para a preparação. Às vezes a gente vai modelar e percebe que está faltando alguma variável, então a gente volta lá para a coleta de dados, tá? Não é exatamente linear como eu coloquei aqui. Mas, de modo geral, essas são as fases de um projeto de data science. Fê, eu vou voltar com você antes de a gente passar para a etapa final, tá? Sim, tem algumas dúvidas já aqui que para a gente conversar um pouquinho, já vou colocar. Jéssica, qual seria a sua tendência de data science para os próximos anos? Como um profissional pode se destacar no mercado dos outros? Acho que é isso. Tá bom, deixa eu ver se eu entendi. É para entender um pouquinho melhor a tendência de data science no mercado, Isso, né? isso. Tá. Bom, acho que vale a pena até contar um pouquinho para vocês de como que era antigamente. Quando eu entrei em 2016, a gente viu o cientista de dados puramente como um estatístico. Então, ele era alguém que era muito forte em estatística, fazia muita análise, tinha muito conhecimento técnico de estatística. Hoje em dia, os profissionais precisam ter outros skills. Então, por exemplo, a gente percebeu ao longo dessa evolução aí de data science que a parte de soft skills, a parte de ter profissionais que se comunicam muito bem é extremamente fundamental e são geralmente os profissionais que mais se destacam no mercado. Profissionais que sejam bons tecnicamente, mas que tenham um bom poder aí de comunicação, que consigam ser claros e consigam traduzir para a área de negócio o que eles fizeram. Além disso, skills de computação têm se tornado essenciais. Então, hoje em dia, a gente não está mais só fazendo análises e transformando isso no PPT, mas a gente está fazendo análises que vão virar produtos, modelos que vão virar produtos. Então, você precisa ter um conhecimento mais de computação, de monitoramento de modelo, de deploy de modelo, para que você consiga aí também interagir com os outros skills de dados, que seriam um engenheiro de machine learning, um engenheiro de dados. Então, eu diria que como tendência seria ter uma visão mais do end-to-end de um projeto de data science e também a parte de soft skills. Certo. Bom, então vamos continuar. Falando um pouquinho sobre o curso Profissão Cientista de Dados, então, como eu estava falando para vocês, e falando até um pouquinho sobre a sua expertise após o curso, que será aprender a fazer análise de dados utilizando o Python, que inclusive é uma das linguagens de programação mais fáceis de utilizar, aprender também como trabalhar e analisar dados textuais para obter insights importantes sobre o negócio, igual o que a Jéssica falou hoje para a gente, e também como utilizar a linguagem SQL para comunicação e extração de vários tipos de dados a partir de bases de dados. Aprender também a linguagem R, que é uma ampla gama de modelagem analítica, incluindo testes estatísticos clássicos, modelagem linear e não linear e muito mais. Bom, pessoal, e explicando um pouquinho também sobre os módulos. Será que você pode dar uma palhinha de como que vai ser o aprendizado dos alunos? Eu, inclusive, tenho alunos aqui no chat, hein? Ah, legal. Então, eles estão aí para não me deixar mentir. Bom, gente, a gente, como eu comentei com vocês, a gente precisa de skills de computação, estatística, modelagem. Então, no curso, a gente passa por tudo isso.
Nos primeiros módulos, a gente vai trabalhar com a parte de linguagem de programação, né? Aqui tá o Python. A partir daí, a gente começa a olhar um pouquinho mais para a parte de pré-processamento de dados, limpeza de dados e para as principais bibliotecas utilizadas aí no mundo de data science. Inclusive toda a parte de machine learning, tanto teórica quanto prática, tá? Então, além de aprender a teoria, vocês vão sim construir modelos, avaliar modelos. Depois daí, a gente vai para algumas aplicações mais específicas, como detecção de anomalia, que é muito usado, por exemplo, para detecção de doenças raras, para fraude. E a gente vai para a parte de sistemas de recomendação também, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Recomendação de produtos, recomendação de conteúdo, enfim, personalização. Depois, na parte do Pro, né, Fê, eu posso dar uma comentada também, porque na parte do Pro a gente vai para um conteúdo um pouquinho mais avançado, e é onde a gente entra numa parte que no mercado geralmente se chama de inteligência artificial, que é toda a parte de redes neurais, né, a parte também, a visão computacional, que é a parte de reconhecimento de imagem, tem NLP, que é a parte de processamento de texto. Então, como que a gente, enquanto cientista, analisa texto, analisa imagem, também para extrair informação desses dados. E entra um pouquinho também do que eu comentei com vocês, que é o tal do Reinforcement Learning, que é o aprendizado por reforço, tá? E também tem a parte de modelos em produção, que é o que eu comentei, que é o deploy de modelo, que é uma das etapas ali do ciclo de um projeto de data science. Então, acho que é isso, Fê. De modo geral, é isso. Bom, e falando um pouquinho sobre o banco de dados, que é o SQL, vocês vão aprender também, e também, como eu falei, o R para Data Science. Bom, terá também um conhecimento de programador universal, para que você tenha até uma base do inglês, para algumas coisas técnicas que vocês vão utilizar conforme a rotina de Data Science. E mostrando um pouquinho o currículo de vocês após a conclusão do curso, mostrando inclusive as habilidades que você vai ter, como eu falei, Python para análise de dados e muito mais, tá bom? E claro, quem já é aluno já sabe que já tem aquele privilégio por ser aluno, e também quem pode ser aluno já está aqui no chat, com certeza. Se você tem interesse em quer se tornar aí um cientista de dados experiente, provavelmente já viu diversos cursos disponíveis, né? E deve estar se perguntando como escolher a melhor opção. E a melhor opção, com certeza, é que te implementa no mercado de trabalho. Então, lembrando que a parte final do curso, vocês terão aí 4 orientações de carreira por ano, acesso exclusivo a 6 workshops, consulta também exclusivas ao vivo com tutores e mentores, os profissionais do mercado, e além disso, sempre participando do laboratório acelerador, para que você consiga se desenvolver durante o curso através do grupo do Discord, tá bom? Bom, e um pouquinho sobre encontrar um emprego nessa área, voltando a falar novamente, que vocês vão ter um suporte de profissionais da área do RH para te dar até aquela dica de como se comportar, até mesmo numa entrevista, ter aí o seu certificado, ter o seu currículo profissional e também aí o portfólio. Quem ainda não criou, sabe que é difícil criar um portfólio bem feito, ainda mais para essa área demandada. Jéssica, hoje você tem portfólio? Foi difícil para você criar um? Olha, foi um pouco difícil, sim, Fê, porque quando eu iniciei, como eu comentei, a gente não tinha cursos assim que davam esse overview tão grande. Então a gente tinha que ficar correndo assim, meio perdido, pega um curso daqui, pega um curso de lá. Então foi um pouco mais difícil, sim, para eu conseguir aí construir meus primeiros projetos. Bom, e é um ponto importante, então, pessoal, que nesse momento vocês realmente conheçam essa área, né? Ainda mais quem não conheceu ainda. As empresas hoje estão correndo para se adaptar e transformar aí tudo de forma digital. Estão tentando até automatizar os seus processos. E hoje elas precisam de profissionais que estejam nessa área. Então, diante do mundo que a gente tem hoje, né, cada vez mais tecnológico em que vivemos, cercado de sistemas e aplicações, percebemos também que o trabalho desses profissionais é necessário o tempo todo. Então, é possível notar que essa área é uma promissora para quem deseja conquistar bons empregos e em diferentes áreas e crescer profissionalmente. Então, hoje, vocês terão aí o ponto principal, que é conhecer essa área e ter uma orientação profissional também do especialista do mercado, tá bom?
Bom, e é importante também que vocês tenham um bom repertório de opções, né? Então, tendo conhecimento nessa área, eu acredito sim que vocês vão conseguir um emprego. E qual que seria a surpresa que eu guardei até o final para quem esteve com a gente, que já garantiu 60% de desconto aí nessa oferta? Jéssica, quando você, claro que você explicou que foi difícil para você achar um curso que poderia te ajudar na época, mas você já quis garantir aquele desconto para fazer o curso que sempre gostou, né? E, Certamente. e aqui na Mentorama, todos que ficaram até o final já garantiram 60% de desconto. Então você vai poder parcelar em até 24 vezes de apenas R$ 315,47. Lembrando, não tem cartão de crédito, não há problema. Aqui você pode parcelar aí com as nossas parceiras, que é para você parcelar em até 24 vezes e, claro, com o primeiro pagamento sobra daqui 6 meses. Então você estuda, nesse momento garante a experiência, treina muito, participa dos workshops e, claro, vai conseguir um emprego para começar a pagar as parcelas, tá bom? Bom, e além disso, quem está aqui também, quem já se inscreveu, já vi que tem alguns consultores já atendendo aí alguns alunos que estavam aqui no chat e já garantiram aquele curso brinde, tá? Sendo do mesmo valor ou até mesmo igual ao contratado. Então, é importante que vocês entendam que na Mentorama a gente tem outros cursos também na área de design, como experiência do usuário, criação de sites, Python, Java, criação de aplicações. Então, na Mentorama, você vai poder escolher aí outro curso brinde, conforme eu citei aqui. Só falar com o consultor, tá bom? Então, quer garantir aquele desconto, mais o presente especial e, claro, ajuda na orientação profissional? Clique aqui em cima, fale com um de nossos consultores e com certeza você vai deslanchar aí nessa área tão demandada, tá bom? Então, clicando aqui em cima pode ajudar muito a sua escolha, então não deixa de conferir, hein, pessoal? Bom, pode continuar, Jé. Vamos lá, então, gente, eu vou voltar aqui a compartilhar. E agora, pessoal, a gente vai entrar aí numa etapa da minha apresentação, onde antes a gente entendeu um pouquinho das fases de um projeto de data science. O que eu vou passar agora para vocês? Um exemplo prático. Supondo que você fosse cientista de dados em uma empresa, como que seria desde a concepção aí de um projeto até o momento de você entregar o seu modelo. A gente não vai conseguir passar por todas as etapas, não vou conseguir tratar em detalhes isso com vocês, porque não tá aqui, não cabe no escopo do nosso tempo aqui. Mas lá no curso a gente tem tudo isso muito detalhado, muitas técnicas, tá tudo muito claro lá, né? Porque o que eu não consegui passar aqui vai estar lá, certamente. Então vamos lá. Primeira coisa que eu comentei com vocês. O seu projeto vai vir de uma dor de negócio. Então, a gente tem a dor do negócio aqui. A área de negócio chegou e falou o seguinte: Jéssica, estamos perdendo muitos clientes. A perda desses clientes impacta diretamente na nossa receita. Caso pudéssemos saber com um mês de antecedência quando um cliente tem uma grande chance de dar churn, que significa deixar de usar o produto, teríamos tempo hábil para definir uma estratégia a fim de retê-los. Então, a área de negócio vai vir com uma pergunta extremamente ampla, como é essa que está aqui. A gente, enquanto cientista, tem o dever de atuar como um consultor, que é um daqueles soft skills que eu comentei com vocês. Então, a gente vai começar a fazer perguntas, até a gente refinar essa pergunta e conseguir fechar um pouquinho o escopo e aí sim entender qual que é o pedido real da área de negócio. Então, eu coloquei alguns exemplos de perguntas aqui. Veja que a área de negócio falou: os clientes estão dando churn. E eu estou perguntando para a área de negócio: o que significa parar de usar esse serviço? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando eles me disserem o que é dar churn, eu vou saber exatamente qual é o evento que eu quero modelar. O que eu quero prever? O churn, mas o que é o churn? Então, a partir desse momento, eu consigo saber qual é a variável resposta do meu modelo. Pode ser que alguns termos, pessoal, fiquem meio perdidos, porque vocês ainda não. Talvez a maioria não conhece essa área de data science, mas são termos muito comuns, tá? A variável resposta é o que a gente quer prever. No caso aqui, o churn. Depois, eu poderia perguntar para a área de negócio: qual a quantidade de cliente que vocês perdem hoje por mês?
Isso vai me dizer qual é o percentual de churn atual. E por que eu quero saber isso? Porque eu estou querendo construir um modelo tal que, a partir do momento que a área de negócio consiga saber quem vai sair, eles vão desenhar uma estratégia para reter. Então, a ideia é que o modelo, a partir do momento que ele estiver em produção, a gente reduza esse percentual de clientes que saem. Então, é importante para mim saber da onde que eu estou partindo, qual é o percentual hoje. Depois, eu vou perguntar para a área de negócio, por que vocês acreditam que os clientes estão saindo? Qual que é a minha ideia quando eu faço essa pergunta? É encontrar as variáveis explicativas do nosso modelo. Já já vocês vão ver que a gente vai construir uma base de dados histórica, onde a gente vai ter algumas variáveis explicativas e a gente vai ter uma variável target, a variável resposta. O que eu espero com as variáveis explicativas? Que elas expliquem o churn. Então, é isso que eu estou perguntando para a área de negócio. Por que vocês acham que o cliente vai sair? É porque ele teve um bug lá no aplicativo? É porque ele abriu um chamado e não foi atendido? Qual que é o motivo que vocês acham, enquanto área de negócio, que tem esse feeling, por que vocês acham que o cliente vai sair? Além disso, se vocês soubessem que o cliente vai sair, como vocês agiriam? O que eu quero saber aqui? Eu quero saber qual é o acionável do meu modelo. A partir do momento que o meu modelo estiver em produção, como que a área de negócio vai usar esse modelo? Isso vai fazer com que eu, enquanto cientista, desenvolva a melhor solução. Se for um modelo que tem que ser usado real time, é um modelo que está atuando o tempo todo em tempo real, eu preciso usar uma estratégia. Se é um modelo usado em batch, que vai fazer predições aí uma vez por mês, uma vez por semana, eu posso usar outras ferramentas de computação, por exemplo. Então, é muito importante você saber como que o modelo vai ser usado. E aí, nesse meu entendimento de negócio, eu fiz essas perguntas aqui, que são as mesmas do slide anterior, e a área de negócio me respondeu: olha, deixar de usar o serviço significa ficar um mês sem acessar o nosso aplicativo. A quantidade de clientes que a gente perde hoje é 30%. Tá? A gente já sabe que a partir do momento que a gente colocar o nosso modelo no ar, a gente deveria ver esse 30% baixar. Por que eles acreditam que os clientes estão saindo? Olha, estão saindo porque estão deixando de fazer transação, não consomem outros produtos, não são atendidos pelo suporte, tiveram algum erro no pagamento. Então, essas variáveis, a gente vai usar elas como variáveis explicativas. Se vocês soubessem quem vai sair, como eles agiriam? Eles comentaram que enviariam uma notificação para os usuários, lembrando-os das vantagens dos produtos e oferecendo um cupom de desconto em algum dos produtos. Então, agora a gente já sabe que a partir do momento que o meu modelo falar, olha, o Fernando tem 90% de chance de deixar de usar o nosso aplicativo no mês que vem, a gente vai lá e vai mandar um cupom de desconto para o Fernando. Tudo isso de maneira automática, é claro. Vamos lá, então. Então, aqui eu trouxe para vocês, que é um outro momento muito importante aí do projeto, é o cientista conseguir ter uma visão geral da solução que ele vai entregar. Então, isso aqui é muito legal para a gente alinhar com a área de negócio. Você fez todo esse entendimento, você voltou para casa, pensou, fez o seu desenho e agora você volta para a área de negócio e fala, olha, eu entendi que é isso que vocês querem, é isso que vocês querem? E a partir daí a gente começa a desenvolver o projeto. Então, olha só. O que eu entendi? Eu, Jéssica. A gente vai ter uma base de usuários, a gente vai construir um modelo preditivo. A partir desse modelo preditivo, eu preciso ser capaz de dizer para cada usuário qual é a propensão dele deixar de usar o aplicativo no próximo mês. Uma vez que eu conseguir dizer isso, vai ter um serviço que vai ler essa minha base e vai disparar uma notificação para os usuários que tenham um score alto. Porque eles têm grande chance de sair, eu vou disparar aquela notificaçãozinha lá com o cupom de desconto. Então, isso aqui é o que eu chamo de high level da solução. Então, se a área de negócio falar que é isso, beleza, a gente começa a fazer a modelagem. Para fazer a modelagem, o que a gente vai precisar? Machine Learning parte do princípio que a gente tem uma base histórica, a gente tem um histórico de comportamentos e a gente quer aprender padrões com esse histórico que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar qual é a nossa variável resposta. Tá aqui, a gente já conversou com a área de negócio, é o churn, deixou ou não de usar o aplicativo. A gente colocou aqui, 1 é quando ele deixou de usar o aplicativo, 0 quando ele não deixou. Depois disso, eu vou pegar aqui como variáveis explicativas, é o que eu estou usando todas essas variáveis aqui, ó, é o que eu chamo de variável explicativa, desde a parte de idade até o chamado atendido.
que foi o que eu levantei com a área de negócio. Vocês lembram que eles tinham comentado que a quantidade de transações diminuiu? Então, eu fiz o seguinte: quantos produtos ele usou no penúltimo mês? 9. Quantos produtos ele usou no último mês? 3. Pô, tá diminuindo essa quantidade aí de transações. Quantos produtos ele consumiu no último mês? Só 1. Então, ele não está consumindo mais produtos que eu tenho para oferecer. Será que ele abriu um chamado com suporte? Abriu. Ele foi atendido? Não foi atendido. Então, vocês vejam que esse cliente estava numa situação muito ruim. Ele já vinha diminuindo o consumo dele. Ele abriu um chamado e ninguém respondeu ele. Talvez ele teve um problema na transação, um problema num pagamento e ninguém auxiliou. Esse cliente deixou de usar o nosso aplicativo. Então, essa é a maneira como eu preparo a base com variáveis explicativas e uma variável resposta para a gente colocar essa base, para a gente usar essa base para treinar o nosso modelo, para ele aprender esse comportamento. Vejam que, por exemplo, temos uma linha, na linha aqui de baixo, a gente tem o seguinte comportamento. No penúltimo mês, ele usou 7 produtos, fez 7 transações, na verdade, e no último ele fez 8, ou seja, está aumentando, está numa crescente a quantidade de transações. Ele usou 2 produtos, ou seja, ele já usou mais produtos que o usuário aqui de cima. Cada linha é um usuário, tá, pessoal? Ele teve um chamado aberto? Não. E aqui, chamado atendido, eu coloquei -1 porque não faz sentido. Se ele não abriu um chamado, não faz sentido ter atendido ou não. Então, esse cliente não saiu, porque aparentemente o comportamento dele é bom. Ele consome vários produtos, está aumentando a quantidade de transações dele, tá? Então, esse cliente não saiu. A partir dessa base, a gente espera aprender o que é o comportamento de quem sai e de quem não sai. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um voilá. Agora, a gente fez o seguinte. A gente foi lá, sentou com a área de negócio, conseguiu desenhar, entender a pergunta de negócio e transformamos isso num problema de ciência de dados. O que é esse nosso problema? No contexto de ciência de dados, esse é um tipo de aprendizado supervisionado, onde eu tenho as variáveis explicativas e eu sei o que é a minha variável resposta, pelo menos historicamente. Eu não sei no futuro, é isso que eu quero prever. Mas histórico, do mês passado para trás, eu sei o que aconteceu. Eu sei que o usuário 1, que tinha essa idade, que fez essas transações, se ele saiu ou não do meu aplicativo, se ele deixou de usar ou não. Então, eu vou usar isso aqui que eu chamo de variável explicativa. Por que tem esse nome? Porque são variáveis que eu espero que me ajudem a explicar o churn, né? Porque senão não faria sentido, variáveis aleatórias aqui não faria sentido a gente usar. Então, a gente usa variáveis que a gente espera que ajudem a prever o churn, que é o que eu chamo de variável resposta. A partir do momento que eu tenho essa base, eu consigo construir um modelo preditivo que vai me dizer uma probabilidade, ali, um score de o usuário sair ou não sair do meu aplicativo para cada usuário. Então, chegou um usuário, tem esse comportamento, eu consigo dizer se no mês que vem ele tem uma grande chance ou não de sair do aplicativo. Só que, claro, gente, aqui, só voltando um pouquinho, eu vou construir um modelo preditivo. Esse modelo preditivo não é Deus, ele não sabe toda a verdade absoluta do mundo, ele é uma estimativa. Então, a gente certamente vai ter erro. O que a gente busca enquanto cientista é usar o melhor modelo, a melhor técnica, o melhor dado para a gente reduzir esse erro. Mas o erro sempre vai existir, você não vai conseguir construir um modelo 100% assertivo. Existe um erro, mas a gente quer reduzir esse erro. Então, eu trouxe aqui para vocês para explicar um pouquinho os tipos de erro que a gente pode ter, para ficar algo um pouco mais palpável. Construímos um modelo. O meu modelo agora, ele diz 0, se não era churn, 1, se ele achou que era churn. Só que, na verdade, a gente sabe, quando a gente está treinando o modelo, a gente tem aquela base histórica que tem a variável resposta. Então, eu sei se ele saiu ou se ele não saiu. O que acontece? O meu modelo, ele pode dizer, olha, eu acho que o Fernando no mês que vem não vai dar churn. Mas quando você vai bater o olho lá e fazer um cara crachá com a base, você sabe que ele deu churn. Ou seja, o modelo cometeu um erro que a gente chama de erro do tipo 1. Eu falei que ia dar churn, mas na verdade não deu. É um tipo de modelo um tipo de erro que o meu modelo pode cometer. Outro tipo de modelo que ele pode cometer é dizer que vai dar churn quando na verdade ele não deu. Então, aqui, pessoal, existe um trade-off, existe quando você aperta um pouquinho para a gente otimizar um erro, a gente solta um pouquinho do outro lado. Então, como a gente tem esse trade-off, a gente precisa entender com a área de negócio qual que é o pior tipo de erro para eles.
Aqui, a gente tem um custo envolvido. Quando eu acho que o Fernando vai sair e o Fernando não sai, que é esse segundo erro aqui, o que eu faço? Meu modelo vai estar lá em produção. Chegou o Fernando, eu falei, putz, acho que o Fernando vai sair. Aí o modelo vai lá, diz que o Fernando tem um score alto, uma chance alta de sair. Eu mando um cupom de desconto. Mas, na verdade, o Fernando não ia sair. Então, eu tive um custo com esse cupom de desconto e, na verdade, o Fernando não ia deixar de sair. Então, a gente precisa entender com a área de negócio qual que é o pior tipo de erro para a gente melhor ajustar o nosso modelo, porque o que a gente quer, no final das contas, é um modelo assertivo, mas a gente não pode ter tudo, né? Então, a gente precisa aí entender com eles qual é a melhor abordagem. E aí, pessoal, vocês podem me perguntar, tá bom, fechou, isso é tudo? A gente já construiu o modelo, a gente já avaliou o modelo, fechou? Não fechou, infelizmente, tem muito mais coisa ainda para a gente fazer. Ou felizmente, né? Porque é muito dinâmico, isso é muito legal quando vocês trabalharem aí como cientistas, vocês vão ver que a partir do momento que você constrói um modelo, que você vai lá, apresenta os teus resultados aí para a área de negócio, geralmente a gente vai começar a refinar o modelo. Então, por exemplo, a gente construiu o modelo, usou 5 variáveis explicativas. Mas a gente não usou uma sexta variável porque ela não existia. Então, você entrou em contato com o time de engenharia, o time de engenharia extraiu esse dado, jogou para vocês lá no banco de dados e agora você pode usar essa variável. E a gente acha que ela tem grande chance de ajudar a explicar o churn. Então, você vai lá, coloca essa variável na tabela, retreina o modelo, recalcula as métricas. Então, a gente pode fazer um refinamento desse modelo. Aí, a gente tem também a parte de apresentação dos resultados, que eu não coloquei aqui para vocês, que é uma parte muito importante, saber o que apresentar, como apresentar, traduzir isso para um linguajar que não seja tão técnico. Tem a parte do deploy de modelo, porque a partir do momento que o modelo está pronto, ele está pronto na sua máquina, geralmente, né, no seu computador. Como que você faz com que esse modelo esteja visível aí para o site ou para o aplicativo consumir as informações desse modelo? Então, tem toda a parte de deploy. E depois disso, tem a parte de monitoramento. Uma vez que ele estiver em produção, como que eu sei que o meu modelo está perdendo performance, que ele está piorando e que eu preciso retreiná-lo ou inserir novas features, novas variáveis, enfim. Então, além de tudo que eu mostrei aqui para vocês, ainda tem várias outras etapas. E mesmo assim, as etapas que eu mostrei aqui para vocês ainda tem um mundo por trás disso. Então, quando eu construo a base, existem várias técnicas de deixar variáveis ali, de selecionar variáveis, de preparar esses dados. E é isso que a gente mostra para vocês lá no curso, com todos os detalhes, tenta aí abordar a maior quantidade de técnicas possíveis aí, para que vocês, quando forem cientistas, tenham uma caixinha com muitas ferramentas e consigam usar a melhor ferramenta para cada uma das situações. Não existe um melhor modelo, a gente fala que there's no free lunch, então não existe um melhor modelo que serve para tudo, não existe uma melhor técnica que serve para tudo, vai depender da sua pergunta de negócio, vai depender do seu alinhamento com a área, do objetivo, enfim. Eu quis trazer para vocês aqui, pessoal, um exemplo, só para transformar tudo que a gente falou aí na apresentação em algo que seja um pouco mais concreto, que vocês possam já ter uma ideia, imaginar um pouquinho o que seria a atuação de um cientista de dados no mercado. É isso, agradeço bastante vocês, deixo um The Office aqui, que é a melhor série do mundo. Obrigada, pessoal, e agora, se vocês tiverem dúvidas, aí eu fico à disposição para tirar elas com vocês. Vamos agora tirar a dúvida, teve muita dúvida por aqui, hein? Deixa eu colocar aqui. Perguntas só fáceis, difíceis eu não estou respondendo. Brincadeira. O Bruno Rodrigo perguntou se haverá certificado. Sim, para quem ficou até o final, aqui no chat vai aparecer um formulário onde você se inscreve, deixa as suas informações e você recebe o seu certificado, tá bom? Bom, vamos para a pergunta da Márcia Barbosa. Sou desenvolvedora há 11 anos e neste tempo trabalhando com sistemas bancários, principalmente investimentos. Consigo usar isso ao meu favor para ingressar nessa área, Jéssica? Sim, Márcia, provavelmente sim. Nesses 11 anos que você trabalhou como desenvolvedora e nesse contexto específico de sistema bancário, investimento,
provavelmente você adquiriu muito conhecimento desse negócio, desse contexto específico de investimentos, de bancos. Então, isso seria um ponto muito positivo caso, por exemplo, você quisesse procurar um trabalho de cientista de dados em empresas financeiras, por exemplo. São empresas que teriam muito interesse de usar o teu conhecimento financeiro para uma área de data science. Você já tem aquela parte que a gente chama ali de conhecimento de negócio, provavelmente. E também pelo teu skill de desenvolvedora, né? Você colocou aqui desenvolvedora há 11 anos, você facilmente aprenderia uma outra linguagem ou uma outra técnica de programação, alguma técnica de data science, você provavelmente não teria nenhum problema em aprender. Bom, do André, a área de Data Science possui alguma relação com BI? Sim, possui sim muita relação. São áreas diferentes, tá, pessoal? É importante que fique bem claro que Data Science e BI são áreas diferentes, mas assim como Data Science, um profissional de BI também faz análise de dados. Né? O próprio nome diz ali, Intelligence, ele é alguém que fica muito próximo da área de negócio, por isso o business, mas também faz análises. A diferença aqui é que um profissional de BI, geralmente, ele olha para o passado. Então, se, por exemplo, a área de negócio quisesse saber quanto a gente vendeu de um determinado produto no mês passado, qual é a nossa média de venda no último ano, perguntaria isso para um profissional de BI. Se a área de negócio quisesse saber quanto a gente vai vender desse produto no mês que vem, perguntaria isso para um cientista de dados. Então, o cientista de dados tem uma abordagem mais preditiva, enquanto que o analista de BI teria uma abordagem mais descritiva. Acho que essa seria a principal diferença aí. Mas tem relações sim, tá? A Gabriela perguntou: o interessante então é já ter uma bagagem, hard skills para daí fazer o curso de Data Science? Apesar que no curso eles aprendem isso, né, já? É exatamente isso que eu ia dizer. Se você tiver, Gabriela, sucesso vai ser muito bom. Se você não tiver, isso não é um problema, porque a gente entende que a área de data science, a gente tem profissional de vários backgrounds. Então, por exemplo, eu sou matemática de formação, tenho amigos que são biólogos, biomédicos, que fizeram engenharia, enfim. Então, a gente não assume no curso também que você tem um background com hard skills. A gente começa desde o início, todos os hard skills, programação, estatística, modelagem, tudo que eu comentei ali com vocês vai estar presente no curso. Então não precisaria ser não é um pré-requisito. O Jefferson perguntou: Jéssica, quais seriam as melhores ferramentas que você considera para analisar dados, Power BI ou Python? Tá bom. Python é a linguagem mais utilizada hoje em ciência de dados, tá? Embora o R também seja bastante utilizada, o R consiga fazer as mesmas coisas que o Python faz. Eu sou uma R lover, mas o Python sim é a mais usada hoje. E o Power BI é muito legal para visualização de dados, né? Assim como o Power BI, tem o Tableau, tem o ClickSense, enfim, tem várias ferramentas aí para análise de dados. Então, sim, são duas ferramentas muito usadas. Eu acrescentaria aí também, Jefferson, o PySpark, que se você aprender Python, o PySpark é muito legal porque é uma ferramenta muito utilizada para a gente analisar grandes volumes de dados, que geralmente vai ser aí algo que você vai encontrar no dia a dia. Do Diego, quais os principais desafios para quem entra na área de Data Science no nível júnior? Bom, Diego, geralmente quem entra no mercado se depara com dificuldades, muitas dificuldades técnicas, porque a gente vai ver muita coisa no curso, mas aí no dia a dia vai mudar um pouco. Algumas coisas vão ser exatamente iguais, e você vai ficar muito feliz, porque, caraca, eu aprendi e agora eu consigo aplicar. Algumas coisas vai mudar um pouquinho, então vai ter que ter uma flexibilidade ali do teu lado para olhar para o problema e conseguir usar as ferramentas que você aprendeu no curso de uma outra forma, com uma outra perspectiva. Então, tem essa dificuldade e também tem uma dificuldade ali para interagir com as áreas de negócio, né? Para a gente entender, porque às vezes a gente entra, os caras estão lá falando termos de negócio que a gente nunca ouviu falar, e a gente tem que interromper o tempo todo, tirar as dúvidas para a gente ficar mais integrado ali com a área. Então, acho que essas seriam as principais dificuldades. Da Juliana, o que um cientista de dados faz de diferente de um analista de BI?
Acho que eu já meio que respondi, né? O analista de BI, ele faz uma análise mais descritiva, o cientista de dados faz uma análise mais preditiva, então procura sempre olhar o que a gente teve no passado para prever o que vai acontecer no futuro, enquanto que o analista de BI, ele faz aí, ele tira estatísticas, faz análise dos dados do passado. Eu acho que uma principal diferença é que o analista de BI, geralmente, ele tem um skill muito mais forte de business, de negócio, e também da parte de visualização de dados. Ele trabalha muito mais próximo com ferramentas aí de análise de dados, como é o Power BI, que acho que foi o Jefferson, se eu não me engano, perguntou anteriormente. Bom, essas foram algumas perguntas. Jé, quero suas redes sociais. Você pode colocar aqui na nossa apresentação novamente, para todo mundo te seguir no LinkedIn. Posso sim. Vou deixar aqui, pessoal. Eu coloquei um QR Code aqui do meu LinkedIn, então vocês podem fazer a leitura se vocês quiserem, mas está aqui também o link. Eu fico à disposição. Acho que é muito legal quando vocês estão ingressando nessa área, pessoal, e acho que isso que é uma coisa muito legal do Mentorama, é a gente ter apoio, tanto dos mentores, quanto de outros colegas, para que a gente tire nossas dúvidas, né? Eu, quando comecei, fiquei muito perdida, estudei muita coisa que não precisava estudar, não estudei coisa que precisava ter estudado, então eu acho que a gente poder ter pessoas que já passaram por esse sofrimentozinho inicial aí, a gente pode trocar ideia, pode se ajudar. Como é uma área muito nova, eu acho que todo mundo que já tem uma experiência e puder compartilhar, seria muito bacana. Eu acho que era isso, assim, que eu queria deixar de palavra para vocês. Lembrar também, pessoal, que quando vocês entram no mercado de data science, geralmente você vai entrar numa empresa que já tem outros cientistas. Um cientista de dados convive, sim, com as outras áreas de ciência de dados. No PicPay, por exemplo, a gente tem fóruns semanais para compartilhar conhecimento. Então, fiquem tranquilos com ingressar na área de ciência de dados, tanto pela informação que vocês têm, pelo curso, que está extremamente completo, quanto pelo apoio aí que vocês vão ter da comunidade. É uma área que está crescendo e eu sou suspeita, mas eu diria que vale muito a pena investir nessa área. Bom, e agradeço muito pela sua participação, por todo o conhecimento que você trouxe hoje, Jéssica. Eu acho que é excepcional o que você faz. E obrigado novamente por participar do nosso webinar. E vamos participar de outros webinars também, trazendo mais conhecimento aí para quem está entrando na área. Bom, pessoal, aqui também está as nossas redes sociais da Mentorama. Todo esse conteúdo incrível que a gente teve hoje vai ficar gravado no nosso canal do YouTube. E indique para aquele colega que também quer entrar nessa área. Ative também os sininhos, ou seja, vocês sempre vão saber de todos os webinars que a gente vai ter essa semana aí das profissões mais procuradas no mercado. Bom, muito obrigado, Jéssica, mais uma vez. Obrigado, pessoal, e tenha uma excelente noite, viu, Jé? Obrigada, Fê. Obrigada, pessoal, todo mundo que assistiu. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, manda no LinkedIn, manda no Sim. Instagram, que a gente resolve qualquer dúvida que tenha ficado aí. Valeu, gente. Um beijo e boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.